Você conhece a história do Louquinho da Vila? Deixa eu contar para você, porque eu acredito que você vai tirar muitos aprendizados dessa historinha. Um viajante estava há muito tempo na estrada e resolveu descansar, comer alguma coisa. Então ele foi em direção a uma vila, meio afastado assim da estrada. E à medida que ele se aproximava da vila, ele começou a ver as árvores, assim, alvos pintados nas árvores e um tiro certeiro no centro do alvo. Então tinha o alvo pintado na árvore e um tiro certeiro na mosca, lá no meio. Ele foi caminhando com o carro e foi vendo as árvores, eram muitas árvores, né? Árvores com um alvo e um tiro certeiro. E à medida que ele se aproximava da vila, né, o número de árvores aumentava e sempre a mesma paisagem, né? O alvo e o tiro certeiro. Ele chegou até a vila, foi em direção a um lugar onde tinha comida e um lugar para ele descansar, e ele, muito curioso por ver tantas árvores com a mesma situação, né, o alvo e o tiro no meio, bem no meio da mosca, ele perguntou para o rapaz que atendia, que eu vim andando com o carro e vi as árvores pintadas, o que é isso? E aí o atendente riu um pouquinho dele e falou, não liga não, isso é o Louquinho da Vila. E ele ouviu aquilo, o Louquinho da Vila, e ficou pensando, mas esse cara é um gênio, esse cara é um mestre das armas. Se ele for bem aproveitado, ele pode concorrer num concurso de tiro, porque ele vai ganhar, ele acerta sempre. E aí ele resolveu descobrir onde é que estava o Louquinho da Vila. Deixou o carro, as malas e tudo, se alimentou, e depois saiu caminhando por dentro da floresta, né, onde tinha as árvores, e de repente ele começa a ouvir os estampidos de tiro. Pá, pá. E ele vai em direção aos estampidos e o número de árvores vai aumentando, né? Uma árvore aqui, outra árvore ali, sempre com a mesma simbologia. O alvo e o tiro certeiro na mosca. Ele foi seguindo o ouvido, né, os estampidos, até que de longe ele viu o cara atirando, né, nas árvores. E ele se aproximou meio temeroso, afinal o cara era o Louquinho, mas atirava bem. Então ele se aproximou e perguntou, você que faz isso aqui, atira nesses alvos e acerta sempre? Ele falou assim, sou eu mesmo. Cara, você é um gênio, você tem uma habilidade com armas fantásticas. Eu gostaria de representar você para que você se tornasse realmente um cara famoso. Eu falei assim, isso não tem dificuldade nenhuma. Como não tem dificuldade? Você sempre acerta no alvo. Como é que você faz isso? Ele disse, você quer ver como é que eu faço para acertar o alvo? Quero, por favor, gostaria de ver isso. Aí o Louquinho foi e escolheu uma árvore nova, né? Apontou o rifle dele, deu o tiro, acertou na árvore. Depois ele pegou uma lata de tinta com um pincel e fez o alvo, colocando o tiro bem no centro do alvo. Essa é a história. O que eu quero contar para você? Por que eu contei essa história? O que isso tem de relevante? É porque é muito fácil criar uma metáfora e depois encaixar a verdade que a pessoa quer estudar dentro desta metáfora. Um exemplo muito típico disso é um cara que inventou o círculo de ouro, que começa com o porquê, o como e o quê, né? E ele vende livro pra caramba com isso. E o exemplo que ele pegou, para demonstrar que a ferramenta dele é ferramenta super usual e que vende um monte, todo mundo fala a mesma coisa, ele pegou a Apple. E é fácil pegar a Apple e colocar na metáfora que ele criou. Ou seja, é fácil ele pegar o que a Apple faz e explicar o porquê, o como e o quê. Então, gente, o que eu quero passar para vocês é que
em função de uma metáfora, é possível tirar-se muitas verdades. Porque essa é a função da metáfora, da historinha que eu contei, né? Você conta a história, quer dizer, você dá o tiro e depois você faz o alvo em volta, porque isso vai dar uma sensação de credibilidade. Por isso é muito importante, ao ouvir uma história ou ler um post nas mídias sociais, que você reflita o que é o alvo e o que é o tiro, e qual é o objetivo desse louquinho fazer você acreditar que ele está acertando sempre no alvo. Essa é a dica. Gostou? Dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal, isso é muito importante, para que essa mensagem vá mais longe. Um forte abraço e que seu dia seja magnífico.